Oi, pessoal. Nós somos alunos da disciplina de Genética Quantitativa. Esse vídeo ele é uma atividade proposta por essa disciplina, que é ministrada pelo professor Antônio Augusto Franco Garcia. Essa disciplina é do Programa de Genética e Melhoramento de Plantas da Exalc. Meu nome é Letícia Lara, eu sou PNPD aqui de Genética, estudo no Laboratório de Genética e Estatística do professor Augusto e faço a disciplina como ouvinte. Meu nome é Fernando Correia, sou do Laboratório de Bioinformática Aplicada e Bioenergia e eu sou aluno regular da disciplina. Meu nome é Cristiane Taniguchi, eu também trabalho aqui no Laboratório de Genética e Estatística, faço doutorado no Programa de Genética e Melhoramento de Plantas e também estou matriculada na disciplina. Meu nome é Jennifer Camila, sou aluna de mestrado, também sou orientada do professor Augusto e estou fazendo a disciplina como matricular. Então, todo o material da disciplina está disponível no site, nesse endereço que vocês podem ver aí. E a proposta dos dois exercícios de hoje é falar sobre a decomposição de valores genotípicos, que foi uma ideia proposta por Fischer em 1918. Então, o material dessa disciplina que a gente vem discutindo até agora é um conteúdo de um livro. Esse livro que vocês podem ver aqui é do Lynch Walsh, de 1998, né? E grande parte do que o professor passou na aula e que a gente vai falar aqui está contido nele. Hoje o nosso conteúdo vai ser basicamente falar sobre a influência de um loco no fenótipo, a decomposição do valor genotípico e a partição da variância genética. Para começar, acho que o intuito do nosso vídeo é para alunos de genética, seja no final da graduação ou alunos de início de mestrado. Então, só para fazer uma recapitulação, a gente tem que incluir a fala sobre frequências aléricas e frequências genotípicas dentro de uma população. No nosso caso, todo esse capítulo, o capítulo 4, ele vai ser baseado em um loco com 2 alelos. Ou seja, a gente pode ter 3 genótipos, a frequência de cada um desses genótipos e depois, usando aquela formulinha de que você quer a frequência do alelo B1, ele vai ser a frequência do homozigoto mais metade da frequência do heterozigoto. E claro, a soma das 3 frequências genotípicas, elas têm que ser equivalentes a 1. E, do mesmo modo, a soma das frequências aléricas também tem que dar 1. A gente está falando de frequências. E, lembrando do equilíbrio de Hardy-Weinberg, se a população tiver em equilíbrio, a gente pode encontrar cada um dos genótipos por a frequência do alelo, do primeiro alelo, vezes ele mesmo, para encontrar B1, B1, 2 vezes B1, B2, 2 vezes P1, P2 para encontrar o heterozigoto e P2 ao quadrado para encontrar o homozigoto para o outro alelo. Só relembrando, para a população estar em equilíbrio, ela tem que ter tem que ignorar a mutação, não pode ter seleção, deriva genética, acasalamentos devem ser aleatórios, não deve haver acasalamentos preferenciais. E gerações discretas. E sendo que o modelo de Hardy-Weinberg, ele assume que a população tem um tamanho infinito, que é o modelo teórico. Aqui a gente está explicando um modelo mais simples, em que é uma situação em que a população, a espécie é diploide, porque se você for pensar em poliploidia também pode complicar a situação, e além disso a gente também pode ter mais do que 2 alelos para o mesmo loco, né? E sendo que há complicação também se o loco ele tiver em cromossomos sexuais, que aí é diferente. Então a gente está falando em genes localizados em cromossomos autossômicos. Para complementar, quando essas populações elas saem do equilíbrio de Heisenberg, para elas estabelecer o equilíbrio novamente, basta uma geração de acasalamento ao acaso. Bom, e se a gente lembrar daquela definição de Johansen, em que o fenótipo ele pode ser particionado em um componente genotípico mais um ambiental, a gente tem que pensar que o genotípico ele representa todo um genótipo de um indivíduo, que ele é muito complicado. Então, na proposta de Fischer, em 1918, na verdade ele pensou no como particionar esse componente, esse valor genotípico, na parte aditiva e na parte de dominância. Então, começando para um único gene com 2 alelos, essa representação ela é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado geralmente em aulas de genética, em que a gente usa o primeiro genótipo, ele seria -A,
o outro homozigoto seria mais A e o heterozigoto ele teria um valor de D. Sendo que quando D é igual a 0, o efeito é somente aditivo. E essa outra anotação ela é um pouquinho diferente. Nela, a gente começa o valor do primeiro do homozigoto sendo zerado. E o outro homozigoto ele vale 2 vezes o A. Essa representação aqui para o heterozigoto ela é muito interessante, porque se o componente de dominância, que é o K, ele for 0, o heterozigoto vai ter o valor de A. Se a dominância for completa, ele vai ser equivalente aqui, né? Porque se a dominância completa K é igual a 1, então isso aqui vai ser equivalente a 2A. Dominância parcial, ele vai ficar nessa faixa aqui entre A e 2A, e sobre a dominância, esse valor aqui vai ser superior a 2A. Ou seja, nesse primeiro cenário, todas as hipóteses dependem apenas do valor aditivo. Não tem, esse Dzinho ele não influencia na equação. E as duas escalas são válidas, são duas formas diferentes de representar a mesma coisa. Lembrando que aqui a gente está vendo só apenas um módulo. Na decomposição que a gente viu no slide anterior, dentro daquele G tem muito mais complexo do que isso. A gente simplesmente está tendo uma visão mais simples para conseguir estudar o efeito aditivo e o efeito de dominância. E para não haver confusão entre as duas escalas, se observarmos a escala de Faulkner proposta por Faulkner, se somarmos mais A em todos os pontos dessa escala, a gente consegue chegar na escala de cima, que foi a escala proposta por Nishimoshi. E sendo que os autores eles argumentam que fazer esse tipo de representação ele tem muitas vantagens algébricas. Uhum. E que a gente vai poder ver mais pra frente no vídeo e talvez em outras atividades. Bom, então, voltando naquela ideia, né, a decomposição de Fischer, ela é baseada no número de cópias de um determinado alelo, que seria o conteúdo gênico, né, e essa relação entre o conteúdo gênico e o valor genotípico, como a Cris falou, ele é muito complexo, então não pode ser considerado ele não pode ser considerado como linear, né, devido à sua complexidade. Então, o que foi a proposta é particionar esses valores genotípicos nos seus valores esperados, sendo que o valor genotípico, o seu valor esperado seria o valor aditivo e os desvios seriam a parte relacionada à dominância. Uhum. Com isso, a gente constrói um modelo de regressão linear múltipla, ou seja, então os slopes eles estão relacionados com a quantidade de cada um dos alelos, o desvio está aqui e a gente tem um intercepto. A gente vai conseguir entender melhor essa formulazinha com o gráfico a seguir. Acho que a gente vai cuidando. Sendo que essa representação aqui, ele só vai fazer umas pequenas modificações na fórmula, que a gente sai de uma regressão linear múltipla e acaba caindo numa regressão linear simples, e aí a gente consegue enxergar dessa maneira aqui o gráfico. Porque existe uma relação entre os dois alelos, né? Considerando que só tem dois. A gente tem uma relação entre o número de alelos, porque um menos o outro, um seria 2 menos o outro, então a gente consegue substituir na fórmula de baixo e a gente também consegue resumir os efeitos dos dois alelos num único slope, que seria o alfa. Então Fischer ele usou a regressão para ele predizer, né, os valores genotípicos através da dosagem alélica, que é aquilo que eu tenho informação, é aquilo que a gente consegue observar. Bom, aqui a gente está, como a gente falou, a gente fez uma pequena mudançazinha aqui para uma restriçãozinha que a gente vai considerar apenas a dosagem do N2, né, que é do alelo do B2. Porque existe uma relação entre o N1 e o N2, a gente não precisa medir os dois, né, e complicar o gráfico, sendo que existe uma relação. E aqui, então, basicamente, a gente vê o aumento do valor genotípico de acordo com a dosagem do alelo, né? E aqui a gente pode encontrar o desvio, que seria... O desvio da dominância. Isso. Que aqui seria o esperado por esse modelo e aqui o valor genotípico real. Você observa, se existisse só valor... efeitos aditivos. Só efeitos aditivos, a gente não teria o desvio da dominância, que é isso que a gente está vendo. E a reta ficaria, o ponto ficaria bem em cima da reta.
mas em caso de efeitos de dominância existe esse desvio. Isso pode ser mais facilmente verificado nesse gráfico aqui, que ele é interativo, vocês vão encontrar ele no slide 14. Então, basicamente, a gente volta nele depois, mas se a gente for adicionando a dominância... O ponto referente ao indivíduo que a gente está avaliando está desviando da reta que é esperado só para valores aditivos, né? Para efeitos aditivos. E lembrando naquela escalinha que a gente usou, aqui a gente está com dominância incompleta. Então, o valor aqui do heterozigoto ele fica intermediário ao que seria esperado como a média dos alelos e o valor do heterozigoto. Se a gente chegar até a dominância completa, veja que eles estão no mesmo patamar. E repare que a escala que a gente vê no eixo Y, ela é semelhante àquela forma de representação que a gente estava falando anteriormente, em que um dos alelos, um dos homozigotos tem o valor de 0, o homozigoto por outro alelo seria o valor de 2A e a dominância seria determinada pela expressão, o heterozigoto seria determinado pela expressão de 1 mais K vezes A. Na verdade, aquela escala ele abriu, né, que a parte de baixo agora é meu eixo X e a parte de cima da escala seria meu eixo Y. Agora eu tenho ela representada bidimensionalmente. E aí, só para mostrar aqui no caso, na sobredominância, que daí esse valor fica superior, né? Então, naquela escalinha ele estaria passando o homozigoto. Então, o valor genotípico ele vai estar relacionado com o Mi, que vai ser o intercepto, e o efeito dos dois alelos, o alfa I e o alfa J, ele representado. Se o indivíduo for homozigoto para um dos alelos, para o alelo 1, ele vai ter o intercepto mais 2 vezes o efeito do alelo. Se ele for heterozigoto, ele vai ter o efeito do intercepto e o efeito dos dois alelos. Se ele for homozigoto para o outro alelo, ele vai ter o intercepto mais 2 vezes o efeito do outro alelo, conforme a fórmula que a gente já tinha mostrado anteriormente. E a gente pode então estabelecer uma relação entre o alfa 1 e o alfa 2, que são efeitos dos alelos, com a frequência de cada um deles, e esse alfa, que como a gente viu antes, é uma relação entre os dois efeitos, que o alfa que a gente está chamando aqui é o alfa 2 menos o alfa 1. Lembrando que a gente está considerando apenas 2 alelos, então a gente pode fazer essa relação facilmente. Então, a gente pode, lembrando que isso se estabelece uma regressão, a gente pode calcular então o coeficiente angular dessa regressão, que nada mais seria do que o alfa que a gente está falando até agora. E esse alfa ele vai ser a covariância entre o valor genotípico e a dosagem do alelo que a gente está se referindo, que no caso a gente resumiu só para o alelo 2, dividido pela variância do alelo, né? E desenvolvendo algumas fórmulas, envolvendo a esperança, que a gente pode ver aí, a gente pode chegar na fórmula abaixo, que é uma relação direta entre o alfa, que é o coeficiente, ou o slope, e o A, que é o efeito aditivo, e o efeito de dominância, que aí está representado como K, e a frequência de cada um dos alelos. Se analisarmos essa fórmula, a gente vê que quando as frequências são iguais, o alfa ele vai ser exatamente igual a A, e quando o K, que é a dominância, é igual a 0 também, o alfa vai ser exatamente igual a A. Que nesse gráfico fica mais evidente o que eu falei. Por exemplo, quando temos frequências iguais, independente do valor de K, o alfa ele sempre vai ser o mesmo, ele não vai mudar. A única coisa que vai acontecer é que à medida que eu vou aumentando a dominância, eu vou aumentando os meus desvios, porém o coeficiente angular de regressão ele continua o mesmo pelo simples fato das frequências serem iguais e esse termo zero na fórmula. Outra situação é quando temos diferentes frequências e diferentes valores de K. Se o K é igual a zero, ou seja, a ausência de dominância,
mesmo que eu tenha diferentes frequências, vai acontecer a mesma coisa. O alfa ele vai ser exatamente igual a A, ou seja, os pontos vão estar exatamente em cima da reta. Porém, à medida que eu vou aumentando a dominância, colocando dominância parcial ou dominância completa, eu vou tendo uma mudança nesse valor de alfa e também vou aumentando os meus desvios. Esses valores vão mudando, vão alterando. Bom, apenas para complementar, se vocês quiserem, tem alguns valores sugeridos aqui. Esses slides que tem um pontinho, é só apertar o P, vocês podem fazer alguns testes. Continuando aqui, agora a gente vai fazer a partição da variância genotípica. Ou seja, a gente estava comentando que o genótipo ele tem uma parte que é relacionada à sua esperança, mais desvios. Logo, a variância genotípica representa a variância dessa soma aqui, que vai ser igual à variância do que é esperado, a covariância entre o que é esperado e os desvios e a variância do componente residual. Essa covariância aqui, não há covariância entre o que é esperado e os desvios, ela é zerada. Então, a gente vai ficar com a variância de G e a variância de delta, que nada mais é que a gente pode chamar do componente de variância aditiva e o componente de dominância. Um é o que seria explicado pela regressão, que é o aditivo, e o de dominância, que explica a variância residual da regressão. Então aqui a gente pode calcular as variâncias aditivas e de dominância com base nas esperanças. E fazendo isso a gente chega nesses dois termos, em que a variância aditiva ela depende das frequências dos alelos e do alfa. E lembrando que o alfa, como a gente viu na fórmula anterior, que vocês podem ver aí no canto direito da tela, ela depende também do efeito de dominância, que é o K. Então, para calcular o efeito da variância aditiva, a gente precisa dos valores dos efeitos de dominância, assim como a variância da dominância, que também depende do efeito aditivo diretamente e do efeito de dominância. O único caso em que o A não vai depender do B, a variância aditiva não vai depender da variância de dominância, é quando as frequências são iguais. Porque, voltando à mesma coisa da fórmula, vai zerar, então, no caso, eu não vou ter o efeito da variância de dominância na minha variância aditiva. Por isso que populações F2 são tão utilizadas em mapeamento genético. São populações estruturadas para essas variâncias serem iguais. É isso. Bom, esse gráfico ele mostra a influência das variâncias genética, aditiva e de dominância. Então, cada cor representa uma variância diferente. E no eixo X tem a frequência do gene, no caso a gente está do alelo, né? No caso a gente está considerando o alelo 2. E a gente pode ver que, no caso, esse exemplo aí está como ausência de dominância. Então, é um modelo puramente aditivo, efeito puramente aditivo. E a gente pode ver que quando a frequência do alelo é muito alta, ou seja, a população está muito melhorada, tem menor variância da população, então também tem menores ganhos com seleção em populações melhoradas. Já quando a frequência ela é intermediária entre o alelo de referência e o alelo alternativo, você já tem uma grande influência da variância aditiva e de dominância nesse cenário. E essas populações, então, elas podem ser melhor manipuladas para ter um maior ganho genético na seleção. Bom, e conforme a gente vai aumentando a dominância, a variância de dominância, é claro, ela vai crescendo, e aí vai havendo uma separação entre a variância genética e a variância aditiva, dado que a variância genética vai depender das outras duas, né? Então, no caso de dominância completa, por exemplo, para frequências aléricas maiores,
como nessa faixa aqui, a variância de dominância chega a ser maior do que a variância aditiva. E a maior variância genética vão ser quando as frequências, a frequência do alelo ela é menor. E esse aqui é espelhado com o caso de dominância considerando o outro alelo. E aí, basicamente, há uma inversão, né? Um espelho da situação. Lembrando que a gente o eixo X está se referindo ao P2. Então, nesse caso, seria se fosse o P1 o dominante. E no último caso, aí seria da sobredominância, percebe-se que a variância relacionada com a dominância ela é bem maior, em uma faixa aqui de frequências alélicas, e há um caso interessante aqui, olhando as fórmulas que a gente tem no canto direito, que, por exemplo, se a sua frequência alélica é de 75, a variância aditiva vai ser zerada. É um caso interessante. Bom, pessoal, então é isso, né, essa apresentação. Esses conceitos eles serão fundamental para os próximos conteúdos e provavelmente vão ter outros vídeos no decorrer do semestre. Ativem o sininho. Ativem o e deem sininho. like. E deixem o seu like. Esses conceitos específicos que a gente está mostrando aqui agora, eles vão ser fundamentos para estudos de melhoramento genético e de evolução também. Então, daqui para frente a gente vai entrar mais um pouquinho neles. E caso algum conceito não tenha ficado claro ou tenha surgido algum probleminha, coloquem um comentário, às vezes a gente cometeu alguma gafe na explicação também, e aí a gente tenta responder vocês. Assim como vocês, a gente está num processo de aprendizado aqui. É isso, gente.